Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Meu filho cuspiu na minha cara e disse: pague o aluguel ou saia. E então Meu nome é Ellen Williams. Tenho 68 anos e sempre acreditei que a família é um refúgio, um lugar sagrado onde se encontra apoio incondicional, um amor que nunca falha. Desde jovem essa ideia me guiou. Durante toda a minha vida, trabalhei incansavelmente para criar meus 2 filhos, Michael e Sarah. Fiz uma série de bicos, às vezes vários ao mesmo tempo, para que meus filhos tivessem tudo o que precisavam, para que pudessem ir à escola, comer direito e ter roupas decentes. Coloquei as necessidades deles antes das minhas, sacrifiquei meus sonhos e desejos, tudo sem nunca reclamar. O futuro deles sempre foi minha prioridade. Eu queria que eles tivessem uma vida melhor que a minha, que não me faltasse nada, nem mesmo o que eu jamais poderia ter. Nunca contei minhas horas, nem o preço que paguei física e moralmente, contanto que meus filhos estivessem seguros e felizes. Eu acreditava de todo o coração que esse amor, essa abnegação, seria sempre reconhecido, respeitado. Que meus filhos saberiam um dia tudo o que eu havia feito por eles. Mas numa noite de outono, tudo o que eu achava que sabia sobre meu filho Michael veio abaixo em um instante. Michael tem 42 anos agora. Ele era um menino doce e sensível, um filho carinhoso, um bom homem, ou assim eu acreditava. Desde pequeno, ele tinha aquele olhar terno e aquela escuta atenta que me tranquilizavam. Ele amava a irmã, amava a família. Tínhamos enfrentado as tempestades da vida juntos. Eu pensava que, com o passar dos anos, nosso vínculo só se fortaleceria. Naquela noite, ele chegou tarde em casa. O céu já estava escuro, a luz pálida do poste de luz lançando sombras estranhas pela sala de estar. O rosto de Michael estava fechado, seus olhos evitando os meus. Seus ombros estavam tensos, como se ele carregasse um peso imenso. Sua esposa Emily não estava com ele. A ausência dela aumentava ainda mais a tensão no ar. Aproximei-me com a delicadeza que sempre usei para acalmar a dor e o cansaço dos meus filhos. Michael, como foi seu dia? Perguntei, tentando sorrir. Ele olhou para mim, mas em vez do seu olhar habitual, vi apenas frieza, dureza, uma distância nova e assustadora. Era como se eu não o conhecesse mais. Você sabe muito bem por que estou bravo, mãe. Fiquei ali paralisada com o coração doendo. Eu não entendia. Essa raiva queimando em seus olhos, essa amargura. O que eu tinha feito para merecer isso? O aluguel está atrasado há 2 meses. Você tem que pagar ou ir embora. Senti minha garganta apertar e minha voz falhar. Michael, não tenho mais recursos. Sua irmã me ajuda um pouco, mas não é fácil. Tentei argumentar, explicar minha situação, apelar à sua compaixão, ao coração de seu filho. Mas o que aconteceu depois, nunca esquecerei. Ele caminhou em minha direção, com o rosto severo, as feições tensas de raiva e talvez frustração. Sem uma palavra de desculpas, sem um olhar de ternura, cuspiu no rosto da própria mãe. O líquido frio escorreu pela minha bochecha e naquele momento, senti o chão ceder sob meus pés. Toda a minha vida, todos os meus sacrifícios, toda a ternura que eu lhe dera pareciam ter evaporado de uma vez. Meu próprio filho, aquele que eu havia criado com tanto amor, acabará de me tratar como uma estranha, como um fardo, como um fardo. Ele continuou com a voz dura e cortante. Pague o aluguel ou saia. Eu não tinha mais palavras. Não tinha mais forças. Permaneci imóvel, meu coração partido em 1000 pedaços. Naquela noite refugiei-me no meu quarto, atrás da porta fechada, como se o silêncio pudesse me proteger do mundo. As lágrimas rolaram por um longo tempo, lágrimas de incompreensão, dor e humilhação. Essas lágrimas refletiam todas as feridas invisíveis que eu acumulara ao longo dos anos, mas que eu nunca quis mostrar. Eu me senti sozinho, abandonado, traído por quem eu amava mais do que tudo. Os dias que se seguiram foram terrivelmente solitários. Michael e Emily cortaram toda a comunicação. Minhas ligações não foram atendidas, minhas mensagens não foram respondidas. Eu estava sozinha, abandonada à minha própria sorte nesta casa que construí com tanto amor e sacrifício. Cada cômodo parecia sussurrar memórias, o riso das crianças, os jantares que compartilhamos, as noites de preocupação e esperança, mas agora, essas paredes ecoavam apenas com o vazio e o silêncio. Vaguei sem rumo pela sala, pela cozinha, pelo quarto onde vi meus filhos crescerem, como se procurasse uma presença invisível, uma mão estendida que nunca chegava. A casa não era mais um refúgio, mas uma prisão. O abandono pesava no meu coração, um peso que eu jamais imaginara que um dia carregaria. Diante dessa situação, eu sabia que não poderia ficar lá indefinidamente.
Mas, aos 68 anos, com uma pensão modesta que mal cobria minhas necessidades, encontrar uma moradia acessível foi uma verdadeira luta. Os aluguéis no bairro tinham subido nos últimos anos, e minhas economias estavam derretendo como neve ao sol. Tive que vender alguns pertences pessoais, lembranças acumuladas ao longo das décadas, meu velho piano, uma coleção de livros que eu tanto amava, joias que herdei da minha mãe. Cada venda era uma dor, uma pequena morte simbólica. No entanto, mesmo que a angústia e a humilhação ameaçassem me sufocar, algo dentro de mim se recusava a ceder. Uma força tênue mas determinada emergia daquela noite escura. Eu não estava pronto para desaparecer, nem para ser esmagado pela dor e pela rejeição. Não era apenas uma questão de sobrevivência material, mas de dignidade, orgulho e a vontade de reconquistar meu lugar neste mundo. Certa manhã, depois de uma noite quase sem dormir, olhando para o teto, sentei-me na beira da cama, com o coração pesado, mas a mente subitamente lúcida. Eu havia atingido um limite interior. Algo dentro de mim havia se rompido, mas algo mais profundo acabará de despertar. Eu não podia ficar ali, definhando em silêncio em um ambiente que se tornará hostil. Não podia mais esperar que minha dignidade fosse restaurada, eu precisava recuperá-la. Então, disquei o número de uma mulher que eu não via há algum tempo, mas cuja voz sempre me tranquilizou. Linda Morgan, uma amiga de longa data, quase uma irmã em espírito. Nos conhecemos há mais de 30 anos, quando nossos filhos ainda estavam no ensino fundamental. Ela sempre foi uma pessoa animada, direta, mas incrivelmente generosa. Eu temia que ela tivesse se esquecido de mim, ou pior, ouvido as fofocas. Mas depois de 2 toques, sua voz familiar soou em meus ouvidos. Ellen? Meu Deus, Ellen, é você? Não consegui falar imediatamente. Meus lábios tremiam, minha garganta estava apertada. Mas ela entendeu sem que eu dissesse uma palavra. Venha, venha já. Minha casa está aberta, como sempre. Quando cheguei à casa dela com a mala na mão e o coração partido, ela me recebeu como se nada tivesse mudado entre nós. Me abraçou forte por um longo tempo e simplesmente sussurrou. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. Na casa da Linda, encontrei um pouco de calor humano. Não era grande coisa, um quarto de hóspedes um pouco bagunçado, refeições simples, mas preparadas com carinho, mas era um abrigo. Melhor ainda, era um lugar onde eu podia respirar sem medo de olhares de desprezo. Ela me ouvia sem julgar, me deixava chorar sem tentar fugir. Mas muito rapidamente percebi que não conseguiria me acomodar no conforto da dependência, por mais doce que fosse. Eu precisava de mais. Mais do que um teto sobre minha cabeça, mais do que ternura. Eu precisava me sustentar sozinha novamente. Eu precisava recuperar minha autonomia. Reconstruir minha dignidade. Com quase 70 anos isso pode parecer loucura. Muitos teriam dito, apenas descanse. Aproveite o pouco tempo que lhe resta. Mas isso não faz parte da minha natureza. Eu já tinha visto e vivenciado muita coisa para me resignar a me tornar invisível. Então comecei a procurar trabalho. Todos os dias, depois do café da manhã, eu me sentava diante do computador da Linda e enviava as candidaturas. Eu ligava. Eu fazia entrevistas. Muitas vezes me diziam, você tem muita experiência, mas estamos procurando alguém mais jovem. Ou ainda, você entende, a posição é muito física. Cada rejeição era um tapa na cara, mas eu me recusava a me abater. A cada rejeição, eu me levantava com um pouco mais de determinação. Lembrei a mim mesma que já havia conseguido trabalhos muito mais exigentes. Criei 2 filhos com o salário de uma cuidadora. Conciliava turnos noturnos com as APMS. Se eu tivesse sobrevivido a isso, certamente conseguiria sobreviver a uma série de nãos. Então, um dia, o telefone tocou. Era o diretor de uma pequena biblioteca municipal localizada em um bairro tranquilo, longe do centro da cidade. Senhora Williams? Vi seu arquivo. Acho que seu perfil seria perfeito para nós. Eu não conseguia acreditar no que ouvia. Peguei um ônibus na manhã seguinte e conheci a diretora, uma mulher gentil chamada Grace Holloway, de cabelos grisalhos e óculos de aro dourado. Ela me mostrou a biblioteca modesta, mas cheia de charme, estantes de madeira, uma sala de leitura silenciosa, um cantinho para crianças e, acima de tudo, aquele cheiro reconfortante de livros antigos. Não paga muito bem, ela me disse. Mas aqui é tranquilo. Precisamos de alguém confiável, alguém acolhedor. Alguém como você. Aceitei sem hesitar. Este trabalho, embora modesto, me devolveu o ritmo. Um senso de propósito. Eu acordava todas as manhãs com um propósito. Conheci leitores regulares, ouvi crianças falando sobre seus livros favoritos. Voltei a ser útil e me senti viva.
Eu não era mais apenas uma mãe rejeitada ou uma mulher idosa. Eu era Ellen Williams, assistente de biblioteca, cidadã, uma mulher de pé. E mesmo que meu coração ainda carregasse as cicatrizes do que Michael fez comigo, senti algo florescer dentro de mim novamente. O orgulho de existir, apesar de tudo. Algumas semanas depois, enquanto eu voltava da biblioteca para casa, cansado, mas estranhamente em paz, meu telefone tocou. Era um número que eu sabia de cor, embora não o visse há muito tempo. Sarah, minha filha mais nova. Minha doçura. Aquela que desde a infância sentia as emoções dos outros como se fossem suas. Assim que atendi o telefone, percebi tensão em sua voz, uma tristeza misturada a um afeto contido. Mãe. Apenas esta palavra, mas carregada de infinita ternura. Sentei-me na beira da cama no quarto que Linda me emprestou, com o coração batendo forte. Mãe, sinto muito pelo que está acontecendo com Michael. Eu deveria ter ligado antes, mas não sabia o que dizer. Ela fez uma pausa, como se hesitasse em abrir uma porta dolorosa. Michael, ele está passando por um momento muito difícil. Perdeu o emprego há meses. Não contou a ninguém, nem mesmo a Emily. Finge ir trabalhar todas as manhãs para evitar encarar a verdade. Está preso numa espiral de vergonha, de raiva. Não consegue mais dormir. Está irreconhecível. Perdeu-se. E então sua voz falhou. Mas ele te ama, mãe. Ele te ama profundamente, mesmo que não saiba mais como demonstrar. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Um arrepio percorreu meu corpo, uma mistura de esperança e dor. Uma parte de mim queria gritar. Como o amor pode cuspir na sua cara? Mas outra parte mais sábia sabia. Às vezes, o sofrimento distorce os sentimentos mais sinceros. Às vezes, aqueles que amamos se afogam, e em pânico chegam a ferir a mão que tenta salvá-los. Desliguei, olhando para a suave luz do entardecer. E naquela noite Linda me olhou longamente e então simplesmente disse: Você nunca foi de desistir, não dos seus filhos. E ela estava certa. Então, com o apoio de Linda e Sarah, decidi me reconectar com meu filho. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Nós nos encontramos em um pequeno e discreto café fora do centro da cidade. Era um dia frio. Michael chegou alguns minutos atrasado. Seu rosto estava tenso, suas feições marcadas pela ansiedade. Suas roupas estavam amassadas, seus olhos cansados. Ele havia envelhecido 10 anos em poucos meses. Ele sentou-se sem dizer uma palavra. Nenhum sorriso. Apenas uma tensão palpável entre nós. Um silêncio que nem o tilintar das xícaras nem os murmúrios dos outros clientes conseguiam quebrar. Não disse nada a princípio. Deixei-o respirar. Lentamente, soltei as barreiras que ele havia construído ao seu redor. Finalmente, depois de longos minutos, ele sussurrou. Não sei por onde começar. Lentamente olhei para baixo e depois para cima novamente para ele. Comece pela verdade. Não importa o quanto doa. Ele engoliu em seco. E de repente seus ombros caíram. A máscara rachou. Ele colocou as mãos sobre a mesa, apertando-as como uma criança em busca de refúgio. Mãe, me desculpe. Perdi meu emprego há meses. A empresa em que eu trabalhava fechou um dos seus departamentos da noite para o dia. Não tive forças para contar para Emily nem para ninguém. Fiquei com vergonha de deixar você vir morar conosco, quando eu não conseguia nem pagar o aluguel mais. Fiquei com raiva de mim mesma, mas joguei a culpa em você. E então ele desatou a chorar. Soluços de verdade. Cruéis e incontroláveis. Não soluços de um homem adulto, mas os de uma criança ferida e perdida. Eu o vi chorar e, apesar de tudo que ele tinha feito comigo, de tudo que eu tinha sentido, meu instinto maternal tomou conta. Meu amor por ele não estava morto. Ele estava machucado, desfigurado, mas não morto. Levantei-me, dei a volta na mesa e o peguei no colo. Ele desabou em mim, como costumava fazer quando tinha medo de tempestades quando criança. Eu sussurrei para ele. É meu filho, somos uma família. Nada é mais importante do que amor e perdão. Vamos superar isso. Juntos. Ele assentiu com a cabeça no meu ombro, incapaz de falar. Naquele dia, algo foi consertado. Não completamente. Não milagrosamente. Mas uma rachadura foi consertada. Desajeitadamente, lentamente, mas com sinceridade. E às vezes é tudo o que uma mãe precisa para continuar acreditando. Hoje as coisas não são perfeitas, mas são humanas, sinceras e estão avançando. Michael finalmente encontrou um emprego estável em uma pequena empresa de manutenção industrial. Não é o cargo de prestígio que ele já teve, nem o salário que ele esperava. Mas é um trabalho honesto e, acima de tudo, um primeiro passo. Um passo para reconstruir sua confiança, sua dignidade, sua capacidade de voltar a ser um pilar de sustentação para sua família e para si mesmo. Ele também começou a fazer terapia.
No começo ele não acreditou. Ele disse: "Não é para mim. Não estou doente." Mas ele finalmente percebeu que a dor que carregava em silêncio, a humilhação do fracasso, o medo do que os outros pensariam, tudo isso precisava de um espaço para vir à tona, para ser nomeado. E hoje, depois de vários meses de sessões regulares, vejo a mudança. Não é espetacular, não é deslumbrante, mas é real. Ele fala comigo com mais gentileza. Às vezes ainda se desculpa, mesmo quando digo que não é mais necessário. Às vezes ele vem me ver, sem avisar, aos domingos, só para me trazer um café ou me dar um beijo na testa. Estamos aprendendo a nos redescobrir, a nos reconectar, como duas almas que passaram por um incêndio, mas se recusam a se apagar. Emily, sua esposa, havia se distanciado após as tensões dos últimos meses. Ela estava cansada de viver em um lar cheio de raiva, palavras não ditas e estresse. Mas desde que Michael começou a fazer terapia, ela está aos poucos se recuperando. Ela nem sempre dorme na casa dele, mas vem jantar, fica para conversar e o apoia em sua jornada. Percebo que ela é cautelosa, mas genuinamente apegada a ele. Talvez eles também encontrem um caminho para a cura. E eu continuo trabalhando na biblioteca municipal. Este lugar, inicialmente modesto e quase anônimo, tornou-se meu santuário. Todas as manhãs, ao colocar os livros nas prateleiras, acolher crianças curiosas ou leitores solitários, sinto uma paz profunda. Lá, sou útil. Lá, sou respeitado. Lá sou, Helena, simplesmente não a mãe, não a idosa rejeitada, não a vítima, mas uma pessoa inteira. Aprendi que mesmo na pior das tempestades, mesmo quando tudo parece perdido, uma luz pode reaparecer. Nem sempre onde você espera, mas onde você ousa olhar. Essa provação me transformou. Me ensinou resiliência, aquela capacidade invisível, mas poderosa de se reerguer, de reconstruir mesmo com pedaços quebrados. Me ensinou que perdoar é um ato de coragem, não de fraqueza. Perdoar não significa esquecer ou desculpar. Significa libertar seu coração para que você possa continuar a viver, a amar, a seguir em frente. Hoje não sou mais a mulher destruída daquela noite de outono. Sou uma mulher de pé, mais forte do que antes, mais lúcida, mais livre. E se eu tivesse que dizer algo àqueles que sofrem em silêncio, àqueles que, como eu, se viram traídos, rejeitados, perdidos, nunca perca a esperança, a vida pode surpreender. Feridas nem sempre desaparecem, mas podem curar. E às vezes, no fundo da sua dor, naquele lugar onde tudo parece vazio, uma força inesperada emerge. Uma força gentil, mas indestrutível. Às vezes, a maior força vem do coração.